Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. São João, ele é muito simples no seu modo de mostrar para nós como e qual é o caminho para se chegar à vida eterna. Para se chegar à vida eterna, é preciso ter fé em Cristo Jesus, acolhê-lo como o Senhor da nossa vida. É o querigma, né? A gente aceitamos Jesus, aceitando Jesus, nós somos tocados pelo seu amor, e tocados pelo seu amor, nós renunciamos aquilo que nos afasta de Deus, que é o nosso pecado, e nós podemos caminhar de forma progressiva para a vida eterna. Mas se nós não temos esta coragem de entregar a nossa vida a Jesus Cristo e renunciar aos prazeres do mundo, nós não podemos chegar naquilo que é o objetivo de nós termos sido criados por Deus, estar com Ele por toda a vida e por toda a vida eterna. Aqui está o coração do cristianismo. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. A vida eterna, meu irmão, minha irmã, não é apenas uma promessa futura. É uma realidade que já começa agora, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós vivemos a nossa vida unido a Ele. A fé em Jesus não pode ser uma teoria, mas uma comunhão viva que transforma toda a nossa existência humana. Se nós tivermos essa consciência, jamais nós pecaríamos. Por mais que a palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia, mas se eu estou unido a Ele, dificilmente eu vou dar, espaço para o pecado na minha vida. E aí eu vou caminhando, cada vez mais para a vida eterna. A vida em Cristo é dom e é compromisso. Eu preciso entender, a vida eterna Deus nos dá de forma gratuita, mas precisa do meu e do seu compromisso em vivê-la, porque se do contrário, meus irmãos, a mundanidade vai entrando na nossa vida e a gente vai enfraquecendo o nosso desejo de estar com Deus, de estar unido a Ele. Ter o Filho significa acolher Jesus no centro da sua vida. Jesus é o centro da sua vida? Ou as coisas deste mundo têm roubado Jesus do centro da sua vida? E se Ele não é mais o centro, as coisas do mundo tomam o lugar dele. E aí nós vamos obscurecendo, enfraquecendo o nosso desejo da vida eterna. Eu pedi a nosso Senhor, e é uma graça que há 25 anos atrás, desde o meu encontro com Ele, eu aprendi com o Padre Jonas, naquela música, que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. A todo momento, a todo instante, quando eu estou dirigindo, quando eu estou dormindo, quando eu estou tomando banho, quando eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo, o meu coração, a minha mente está em Deus, está no Filho, está em Cristo, para que eu não dê brecha
para o pecado. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Deixar que Ele oriente as nossas decisões, deixar que Ele purifique os nossos sentimentos, deixar que Ele renove os nossos caminhos. Viver em Cristo é permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração e libertando-nos do pecado que nos isola e nos destrói. E termino o Evangelho, olha que bonito, o toque que purifica. Jesus é o Filho dado por Deus para nos dar a vida eterna e para nos purificar de todo o pecado. A lepra aqui do Evangelho, teologicamente, simboliza o nosso pecado que nos afasta da presença de Deus, porque naquela época de Jesus, o leproso precisava ficar à margem, não poderia se aproximar da sociedade. O pecado faz isso conosco quando nós não tomamos consciência que nós precisamos renunciá-lo da nossa vida. Ele nos distancia de Deus, ele nos afasta de Deus e nós vamos vivendo uma vida isolada e o pecado vai nos destruindo. Mas nós temos aqui, não é? Jesus que não se afasta do leproso. Para quê? Para o libertar. Mas coloque aqui no sentido espiritual. Jesus, Ele não se afasta de nós para tocar a nossa miséria, para tocar o nosso pecado, para nos dar a certeza de que eu preciso viver uma comunhão com Ele. Mas no pecado nós não podemos viver uma comunhão com Deus, porque o Deus não coabita com o pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele se aproxima, Jesus, Ele toca, Jesus, Ele cura, de forma, não é, objetiva. Aonde acontece isso? No sacramento da confissão, todas as vezes, de coração arrependido, que eu me aproximo do sacerdote, quando o sacerdote diz, não é, pelo ministério da igreja, eu te perdoo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali você é liberto de todos os pecados que você possa ter cometido. Por isso, meus irmãos, a encarnação, o gesto da encarnação é Deus toca o impuro sem se contaminar, mas purificando-nos. A pureza de Cristo vence toda a nossa impureza. Por isso que nós devemos nos aproximar dele todos os dias. A palavra de Jesus é clara: eu quero, fica purificado. E Jesus e a igreja continua ressoando, não é, esta realidade no sacramento da reconciliação e no sacramento da Eucaristia, onde o Senhor nos toca e renova a nossa vida interior. Purificados para viver a vida eterna, rompamos com todo o pecado e assumimos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não deixemos, meus irmãos, que o pecado nos escravize, porque nós temos Jesus Cristo que está à nossa disposição, no sentido de que Ele sempre está ali para nos tocar, para nos purificar e para nos renovar interiormente. Saia deste santuário dedicado à misericórdia. O Pai das misericórdias tocou de forma objetiva na existência humana daquele filho pródigo e ele aceitou novamente voltar para casa. Eu não sei como você está, talvez entrou como este filho pródigo, mas tenha consciência, porque a palavra de Deus diz, ele caiu em si e voltou para a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai. Se você precisa fazer isso de forma objetiva, peça ao Espírito Santo que te purifique. Fique de pé, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Vamos cantar Eu Navegarei no Oceano do Espírito, e você vai mergulhar o seu coração para você ser purificado de todo e qualquer mal, para que você seja purificado de todo e qualquer pecado. Agora, meu irmão, minha irmã, faça a experiência do filho pródigo, que se lançou, que mergulhou o seu coração no coração do Pai, e ali ele encontrou novamente o sentido para a sua vida. O pecado nos tira o sentido da vida eterna, da comunhão com Deus,
mas o Senhor nos deu a graça do Espírito Santo para nos purificar, para nos libertar e para nos dar vida nova. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, purifica-me purifica-me com teu Espírito Santo. com teu Espírito Santo. Encha-me do teu Espírito Santo. Enche-me do teu Eu quero Espírito voltar Santo. para a minha casa, Senhor, Eu quero voltar para a minha casa, purificado. Senhor. Purificado. Derrama sobre mim, Senhor, Derrama sobre mim, Senhor, o Espírito Santo de o Deus. Espírito Santo de Deus. Então cante, meu irmão, cante, minha irmã, com toda a força do seu coração. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei. Vai abandonando o seu no coração oceano do Espírito. na presença de Deus. E ali adorarei Ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Não seja indiferente à graça de Deus. Cante. Eu navegarei No oceano do Espírito. no oceano do Espírito. E ali adorarei E ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. Como aquele leproso, levante os seus braços e peça. Espírito, Espírito, Peça essa graça para a sua vida, para o seu coração. que desce como fogo. Que você seja agora purificado. Jesus está dizendo: eu quero Vem como em ser Pentecoste. purificado, ser transformado pela graça de Deus. E enche-me de novo. Com mais força agora, santuário, solta a voz e peça: Espírito. Espírito, Espírito, Clame, clame esta graça nesta manhã de hoje. que desce como fogo. Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecoste. e enche-me de novo. E enche-me de novo. Coloque a mão na pessoa que está do seu lado e cante: Espírito. Espírito, Peça sobre ele esta graça, como Jesus tocou naquele leproso. Faça a experiência agora de tocar neste teu irmão e transmitir a ele a graça do Espírito Santo de Deus. Para terminar, só a igreja, só as vozes, com toda a força, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Como Jesus disse para o leproso, Ele diz para nós agora: eu quero, fique purificado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.